Amados irmãos, nós estamos no mês da família e nos domingos à noite nós temos pensado sobre a família. E nós vamos ler o texto sagrado que se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 1, e vamos ler a partir do versículo 1. Mas eu queria me lembrar aqui, compartilhar com os irmãos um adágio popular que eu ouvi algumas vezes, talvez várias vezes na minha infância, e eu não sei se os irmãos ouviram também. É uma palavra que diz assim, um adágio popular que diz assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Alguém já ouviu isso? Eu ouvi várias vezes na minha infância, não dos meus pais, mas eu já ouvi pessoas falando: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Mas eu também já ouvi um outro adágio popular, acredito eu, mais positivo e mais interessante, que diz assim: o exemplo vale mais do que uma multidão de palavras. E eu gostaria de pensar aqui nessa noite acerca da importância do poder do exemplo e do bom exemplo dentro da dinâmica das relações familiares, dentro da família. E eu gostaria de olhar aqui para a vida do apóstolo Paulo e para a relação do apóstolo Paulo com um jovem chamado Timóteo. Paulo, esse apóstolo, ele teve um encontro com esse jovem, filho de mãe judia e pai grego, na sua segunda viagem missionária. E ele se encontrou com Timóteo. E Paulo, ainda muito jovem, empreendendo aquela viagem, e Timóteo agregou-se a ele, junto com Silas. E aí eles empreenderam a primeira viagem missionária, a segunda viagem missionária, e Timóteo jamais se afastou do ministério e da vida deste homem tão importante da disseminação do evangelho, o apóstolo Paulo. De maneira que, ao longo do tempo, o apóstolo Paulo criou uma relação com Timóteo, embora não fosse família de Timóteo, numa perspectiva de sangue, ele criou uma relação tão profunda que o consideravam família. Por exemplo, o apóstolo Paulo falando sobre Timóteo, na sua velhice, numa das cartas à prisão, ele se refere a Timóteo, e nós lemos isso em Filipenses 2:22, da seguinte forma: mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo. Ele está falando de Timóteo, isso é mais claro no versículo anterior, versículo 21, e que serviu comigo no evangelho como filho ao Pai. Isso é Paulo falando aos cristãos em Filipos, dizendo antes que haveria de enviar Timóteo para estar com eles, para compartilhar o evangelho, e Timóteo este que serviu comigo, nas palavras do apóstolo Paulo, como filho serviu ao Pai. Nós vamos ler então palavras do apóstolo Paulo direcionadas a Timóteo, palavras que nos dão um exemplo, que nos deixam um legado, que nos ajudam a refletir sobre relacionamentos familiares, relacionamentos com pessoas caras, com pessoas queridas, relacionamentos com pessoas que, embora muitas vezes amigas, são mais próximas do que irmãos, relacionamentos em geral. Esse texto é um texto muito rico, que nos ajuda a pensar sobre isso. Vamos então fazer a leitura a partir do versículo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. O apóstolo Paulo nos dá um exemplo, nos deixa um exemplo no que concerne as relações familiares ou com pessoas importantes em nossas vidas, à medida em que ele expressa nesse texto afetos. Ele está se direcionando a Timóteo e ele destaca: a Timóteo, meu amado filho. Poderia, numa tradução livre, dizer: a Timóteo, meu querido filho, meu filho muito amado. E ele continua: graça, a misericórdia, a paz, são palavras que trazem um conceito, uma ideia relacionada a Deus como algo muito especial, que ele impetra
sobre o seu amado Filho a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. O apóstolo Paulo nos deixa esse exemplo que nós devemos seguir, de expressarmos afetos às pessoas queridas que nos cercam. Os amados irmãos sabem que eu tenho uma formação em psicologia, assim como a irmã Cíntia, que está aqui conosco, também é psicóloga, e não sei se ela concorda comigo, mas a partir de leituras e da experiência profissional, eu venho percebendo, ou tenho percebido, que muitas pessoas que vão ao consultório com crises, com dificuldades, com angústias, muitas dessas questões têm raiz na falta de afeto, na falta do valor, na falta de uma atenção que seja expressa de maneira positiva, de maneira carinhosa, de maneira a ressaltar algo que aquela pessoa tem de importante. E nós sabemos que nós vivemos numa cultura em que muitas vezes nós não nos sentimos muito confortáveis em expressar afetos. Mas nós devemos aprender a partir do texto sagrado a importância, a relevância de expressarmos esse tipo de afeto. Essa semana, esses dias, eu passei assim, impactado, porque duas pessoas queridas, assim, que nós conhecíamos como família, eu e Késia, faleceram de maneira abrupta. E isso nos leva a pensar o quanto a vida é rápida, o quanto as coisas passam, o tempo passa, nós passamos, nós somos frágeis, portanto, nós devemos aprender a entender a importância, o valor de olhar para um filho e dizer: meu filho, eu te amo, meu filho, como você é importante para mim, meu filho, eu tenho orgulho de você, meu filho, é muito bom tê-lo ao meu lado. Mas também aqui uma provocação para os filhos que aqui estão olharem para os seus pais, que são seres humanos, embora muitas vezes nós achemos que eles não são seres humanos, e expressarmos também os nossos afetos aos nossos pais, que muito se sacrificam, que muito lutam por nós, e demonstrar: papai, mãe, obrigado, muito obrigado por isso, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua atenção, mamãe, eu te amo, meu filho, eu te amo, meu amigo, você é importante para mim. A questão aqui, irmãos, é que nós devemos abraçar essa postura de expressarmos os nossos sentimentos e demonstrarmos às pessoas que nos cercam e que nós amamos o quanto elas são especiais. Porque às vezes uma palavra desta traz um poder tão grande, e há tanto tempo nós não escutamos, e nós precisamos, e nós carecemos, e é claro que às vezes nós não fomos educados a expressar esse tipo de sentimento. Por isso é importante olhar para esse exemplo, por isso é importante ponderar, por isso é importante nos colocarmos diante de Deus, por isso é importante termos consciência das pessoas que nos cercam, por isso é importante pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda a demonstrar o quanto essa pessoa que está ao meu lado é importante para a minha vida. Amados irmãos, isso faz uma diferença. Se sentir querido faz a diferença, e nós devemos expressar os nossos afetos, o nosso amor, a nossa admiração. Mas o apóstolo Paulo nos deixa outros exemplos, e na continuação do texto, no versículo 3, nós lemos: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembram-se que eu falei ainda há pouco que eu iria tocar na oração? O outro exemplo é a oração. O apóstolo Paulo orava por Timóteo e fazia menção de Timóteo ao Senhor noite e dia. E ele orava porque Timóteo era uma pessoa importante para ele.
E ele intercedia porque ele entendia que intercedendo, clamando ao Senhor, o Senhor haveria de abençoar aquele jovem que ele amava e que estava desenvolvendo a sua vida e desenvolvendo-a, buscando servir ao Senhor. Queridos irmãos, esse é um hábito que devemos abraçar também. É um exemplo que devemos dar, de orarmos pelos nossos filhos, de intercedermos pelos nossos filhos, de clamarmos pelos nossos filhos e eles verem em nós homens e mulheres de oração, homens e mulheres que creem no agir de Deus, homens e mulheres que insistem nesse tipo de oração direcionada aos seus filhos. E é claro que eu devo orar pelo meu cônjuge, e é claro que os filhos que aqui estão devem orar pelos seus pais, mas é possível que na dinâmica familiar haja alguns que não têm tanta intimidade com Deus. E nesse sentido, nós que temos caminhado com o Senhor, nós que temos descoberto a beleza de nos conectarmos com Deus através de orações, nós clamamos a Deus. E interessante que talvez se eu pudesse criar uma fórmula de oração, e nós já imaginamos uma oração assim: Senhor, abençoa o meu cônjuge, ou o meu filho, ou o meu amigo, enfim, uma fórmula: Senhor, abençoa. Ó Deus, que essa pessoa amada, ela mude. Senhor, que ela seja tratada pelo Senhor. Deus, que o Senhor abra portas na vida dela. É uma fórmula que nós imaginamos e nós oramos assim. Mas eu quero estimulá-los a orar também: ó Deus, age na minha vida para que eu me torne uma melhor pessoa para o meu cônjuge. Ou age na minha vida para que eu tenha sabedoria para me conectar com o meu filho. Ou Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Isto é, Deus, tem misericórdia de mim. Eu tenho falhas, eu tenho dificuldades que muitas vezes atravancam a dinâmica relacional na minha família. Então, Senhor, age na minha vida, Pai. Porque muitas vezes nós temos o hábito, o ímpeto, a inclinação de vermos o argueiro que está no olho do nosso irmão, do nosso familiar, e não percebermos a trave que está em nossos olhos. Então é importante, ao orar com o coração quebrantado, orar abençoando, orar intercedendo, orar por amor, não por obrigação, e orar se colocando como alvo desta oração, e orar dizendo: Senhor, ajuda-me a ser um instrumento de conexão na minha família, na minha casa, entre as pessoas que eu amo, porque eu quero que haja harmonia na minha família, porque eu quero que a minha família possa viver coisas da tua parte. O apóstolo Paulo orava por Timóteo, para que Timóteo fosse um instrumento nas mãos de Deus. Ele orava por Timóteo, para que houvesse livramento da parte de Deus na vida de Timóteo. Ele orava por Timóteo, porque ele percebia o quanto Timóteo era importante para a vida dele. Interessante que, ao estudar a vida de qualquer personagem bíblico, nós encontramos que eram homens e mulheres de oração. O próprio Jesus, Filho de Deus, o próprio Deus, em vários momentos dos evangelhos nós encontramos ele orando para nos dar o exemplo que devemos nutrir no seio da família, uma relação com o Pai, que devemos convidar o Pai a fazer parte da nossa família. E para convidá-lo não é preciso primeiro estar tudo pronto, tudo arrumado, porque nós temos esse hábito. Imaginemos que eu vou convidar, eu e Késia, nós vamos convidar um casal amigo, um casal querido a estar conosco. Nós certamente vamos tentar arrumar a casa, vamos deixar a sala arrumadinha. Se nós não tivermos tempo, não sei se alguém já fez isso, pega tudo, joga no quarto, tranca o quarto, não deixa ninguém entrar naquele quarto, mas a sala está impecável, limpo. E aí nós recebemos a visita. Na vida real, ao clamar a Deus que venha para a nossa casa, não é preciso dizer: não, deixa eu esperar arrumar logo tudo.
Não, peraí, eu preciso arrumar tudo para chamar. Não. Nós podemos chamar Deus já de pronto. E o Senhor virá. E o Senhor nos ajudará nesse processo de limpeza, de organização, de superações. Porque o nosso Deus é um expert em tratar e em melhorar, e em organizar, e em abençoar. E Ele se apraz e se alegra certamente em participar conosco desse processo de limpeza da nossa vida, da nossa história e da nossa família. O apóstolo Paulo deu o exemplo do afeto. O apóstolo Paulo deu o exemplo da oração. E nos trouxe outros exemplos que eu quero compartilhar com os irmãos essa noite, a partir da nossa leitura no versículo 4. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo. O apóstolo Paulo nos deixa o exemplo da valorização e da gratidão pela presença de Timóteo. Eu desejo muito ver-te. O apóstolo Paulo estava preso. Aliás, aqui nesse contexto não, ele estava longe de Timóteo. Só no contexto de Filipenses, o texto que eu li antes. Mas o apóstolo Paulo desejava ver Timóteo. Eu desejo ver-te, eu quero vê-lo, e lembro-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, para me abençoar. Oh, amados irmãos, esse aqui é um grande exemplo. E eu quero começar a fustigar, tocar, mexer com os filhos que aqui estão. Porque, especialmente, eu só estou vendo adultos, as crianças desceram. Nós adultos que aqui estamos, nossas mães, nossos pais, derramaram lágrimas para nos criar, cuidaram de nós, passaram noites em claro conosco, nos acalentaram, nos amamentaram. Eu me lembro que quando as meninas nasceram, meus irmãos, a primeira semana eu pensei que eu ia morrer. Verdade, eu não sei se alguém passou por isso. Se fosse possível, eu diria: Senhor, tempo, Senhor, pelo amor de Deus, eu estou muito cansado. Porque é uma dedicação, porque é um sofrimento, porque é um desejo de que o filho cresça e cresça com saúde. O apóstolo Paulo, ele destaca isso. Eu me lembro das tuas lágrimas, do teu exercício, para que eu pudesse ter gozo, ter prazer. Nós devemos nos lembrar do exercício e do esforço das pessoas que nós amamos, para que nós tenhamos prazer. Eu gosto da imagem, uma imagem fictícia, claro, de uma pessoa, um homem, por exemplo. É fictícia essa imagem, que chega em casa, aí a mulher arrumou a casa, tudo bonitinho, os filhos estão banhados, lindos, tudo organizado. A mulher fez um jantar, uma sopa, o marido gosta de sopa, e ele sentou naquela mesa, e tudo maravilhoso. Quando ele vai tomar a sopa, que sopa salgada é essa? E às vezes, nesse exemplo fictício, a pessoa dá mais atenção à sopa que está salgada do que ao esforço e ao desejo daquela pessoa, daquela mulher nesse exemplo, de fazer aquele marido ficar feliz, ter gozo, ter alegria, amados irmãos. O apóstolo Paulo nos dá o exemplo de perceber que o sacrifício de Timóteo para ele, e eu lhes digo, toda relação significativa, toda relação familiar saudável, traz consigo uma gotinha de sacrifício, a parcela de sacrifício. E quando nós compreendemos isso, nós ressaltamos isso e nós nos alegramos, porque sabemos que tem pessoas ao nosso redor que estão dispostas a se sacrificar para nos abençoar. O apóstolo Paulo disse a Timóteo: desejo ver-te. Ele queria estar na presença de Timóteo. Esse é um exemplo muito importante para nós nos dias de hoje, em tempos de mídia, onde muitas vezes estamos muito próximos de quem está lá longe e estamos longe de quem está ao nosso lado.
Estamos muito próximos e a nossa atenção é capturada por quem está lá longe. E muitas vezes deixamos de lado aquelas pessoas que mais nos amam, aquelas pessoas que estão pertinho, aquelas pessoas que têm enfrentado um leão a cada dia ao nosso lado. Oh, queridos irmãos, que nós possamos abraçar o exemplo do apóstolo Paulo. Valorize a presença do seu cônjuge. Valorize a presença do seu pai, da sua mãe. Valorize a presença do seu filho. E seja grato por esta presença. E perceba que essa relação envolve a sua parcela de dor, de sofrimento. E valorize e se alegre. Poxa vida, meu pai, meu cônjuge, meu filho, meu irmão, tem se sacrificado por mim para que eu esteja bem. E isso é algo importante a aprendermos nessa noite com o exemplo do apóstolo Paulo. Mas voltemos então para a leitura do texto. E no versículo 5 nós lemos: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. O apóstolo Paulo nos deixou exemplo da valorização da fé como herança. Ele olhou para Timóteo e disse: olha, trazendo à memória a fé não fingida, que primeiramente esteve na vida da sua avó, depois na vida da sua mãe, depois na sua vida, essa fé autêntica, real, essa fé poderosa em Cristo Jesus. Oh, amados irmãos, nós devemos abraçar este modelo, esse exemplo. Como cristãos, nós devemos dar o exemplo de homens e mulheres de fé. Devemos demonstrar para a nossa família isso. E eu quero trazer pelo menos duas acepções da palavra fé aqui. A primeira acepção é fé como confiança. Como homens e mulheres que confiam em Deus, e por isso oram, e nós já falamos sobre isso, mas uma vida que segue, que confia em Deus, e que demonstra: Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus vai operar, sabe? Criar um ambiente familiar, e a família enfrenta problemas, enfrenta adversidades, todos nós enfrentamos, e quando nós enfrentamos, nós sofremos juntos. E quando nós sofremos juntos, é importante que tenha pessoas que se levantem em nome de Jesus e tentem transmitir uma certa segurança. Olha, eu estou junto, nós estamos juntos, nós vamos superar essa adversidade, nós vamos tentar resolver isso da melhor maneira possível, vamos pensar caminhos, mas devemos nos lembrar que Deus tem um Deus que é fiel, que nos ajuda a pensar, a refletir, a entender caminhos para resolver as querelas da vida, mas também que intervém na nossa vida, que age sobre nós e em nós. E à medida que abraçamos esse exemplo, nós vamos influenciando aqueles que estão ao nosso redor, que vão vendo esse exemplo em nós e vão procurando viver esta fé, assim como Timóteo teve essa experiência. Mas também há uma outra dimensão da fé que eu quero falar com os irmãos, que é a fé como doutrina, como referência, como direcionamento. É compreendermos que existem balizas para um bom viver. É mais ou menos o que estamos fazendo aqui agora, queridos irmãos. Estamos pensando sobre família, estamos olhando para o texto sagrado, e estamos procurando referências para que nós possamos tentar desenvolver a nossa família e ter uma família saudável. Ninguém tem aqui uma família perfeita, isso não existe. Mas eu preciso olhar para o texto e perceber e entender que eu preciso demonstrar afeto e carinho à minha esposa, à minha filha, aos meus pais, à minha irmã, às pessoas queridas que estão ao meu redor, porque isso é importante. Não só trará alegria ao meu coração, como alegria às pessoas queridas que estão ao meu redor. Eu preciso olhar para o texto e ter como baliza a fé como doutrina e entender
a beleza, a profundidade, a importância de orarmos. Por isso a Bíblia nos diz: orai sem cessar. Por isso a Bíblia nos diz: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu preciso olhar para o texto e olhar e perceber balizas que me incitem a me presentificar num mundo que me instiga ao online. E eu preciso então olhar para essa baliza para entender assim: eu preciso ficar mais offline e me presentificar e ter relacionamentos significativos com as pessoas que eu amo. É nesse sentido de fé como doutrina que eu quero compartilhar com os irmãos. O apóstolo Paulo nos dá como exemplo a fé como herança. Tudo passa. Nós passamos. E quando as coisas passam, aqueles que ficam recebem heranças. Há uma herança muito preciosa, que é a herança da fé, porque ela repercute aqui e nos conduz rumo à eternidade. É claro que nós compreendemos que há ainda algo, digamos, ainda mais especial, que é o amor, porque aí o amor jamais passará. Um dia a fé passará, a esperança passará, mas o amor jamais acaba. Queridos irmãos, quero destacar mais uma coisa, não vou me delongar, dessa experiência a partir da relação do apóstolo Paulo com Timóteo. Um exemplo maravilhoso que nós percebemos a partir da leitura do versículo 6. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Portanto, não te envergonhes o testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou seu prisioneiro. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Amados irmãos, o apóstolo Paulo deixa o exemplo da palavra que enseja, aquela palavra que permite o crescimento pessoal. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti. Porque Deus não nos deu espírito de temor. O apóstolo Paulo está falando aqui com Timóteo, está dizendo assim: olha, cresça, se desenvolva, se conecte com Deus, exerça o seu ministério de maneira excelente. Amados irmãos, nas relações familiares, nós devemos prezar para que nosso círculo familiar seja um ambiente de crescimento. Infelizmente, não faltam famílias cuja tônica é a inveja, a competição, o sentimento mal quando se vê alguém crescendo e se desenvolvendo. Mas à luz do texto sagrado, nós devemos compreender que a família deve ser esse espaço de estímulo, aquele amor que estimula, em que os entes familiares se alegram quando alguns destes entes crescem e se desenvolvem. Eu tenho uma relação com Késia de 17 anos, e quando eu conversei com o pai dela para pedi-la em casamento, meio assim que eu acho que eu enrolei o pai dela. Deixa eu compartilhar com os irmãos, fazer uma sessão aqui de terapia com os irmãos. Porque nós namorávamos e já com 1 ano de namoro, e aí a gente começou a pensar em noivar. Késia logo disse para mim: olha, se é para noivar, vamos casar. Noiva, marca já o casamento e pronto. E aí eu fui para pedir a mão de Késia em noivado e conversei com o pai dela.
Só que eu falei só do noivado, né? 6 meses depois a gente estava casando. Eu acho que ficou para a mãe depois tratar com o pai dela. Mas eu fui lá conversar com o seu Gregório. E nós tivemos uma conversa longa. E eu me lembro, a gente conversou na varanda do apartamento. E uma das coisas que eu falei com ele, Kézia sempre muito estudiosa, gostava muito de estudar. E eu disse: seu Gregório, eu vou fazer de tudo para Kézia alcançar o que ela quiser. Porque ela crescendo, eu também estou crescendo. Ela se desenvolvendo, eu também estarei me desenvolvendo. E assim nós fizemos, e casamos, e já se passaram 17 anos, e nós temos 2 moças, 2 meninas lindas, uma de 14 anos, outra de 9 anos. E Chloe, que é a mais velha, tem se destacado muito, é muito estudiosa, e isso alegra muito o nosso coração. E quando eu vou conversar com Kézia no quarto, e a gente fica conversando, a gente fica ponderando: poxa vida, Chloe, olha, Chloe está se desenvolvendo muito. E Kézia diz: é, meu amor, está. E a gente se alegra. E imagina ela crescendo e alcançando coisas que nós não alcançamos. Mas essa é a dinâmica de uma família saudável, de nos alegrarmos e darmos aso ao crescimento. Amados irmãos, é a maior bobagem do mundo quando um casal ou quando um homem faz de tudo para dificultar o caminho da sua esposa. Não se alegra com o crescimento da sua esposa. Ou quando o irmão se entristece quando o outro irmão está alcançando algo, está se desenvolvendo. Porque Deus nos orienta a nos alegrarmos com aqueles que se alegram. E como família, nós devemos prezar para que o nosso espaço seja um espaço de desenvolvimento, e aquelas pessoas que nós amamos percebam que nós estamos aqui prontos a dar o suporte para que elas cresçam. Amados irmãos, eu sei, nós não temos uma família perfeita. Acabei de dar um exemplo meu e de Kézia, mas a nossa família não é perfeita. A gente tem problemas, a gente tem dificuldades. Nós enfrentamos embates como todos vocês. O que eu quero dizer aqui é que nós devemos olhar para o texto sagrado, olhar para esses exemplos do apóstolo Paulo, que ele aplicava na sua relação com Timóteo. Um jovem que ele tinha um sentimento de pai para com o filho, e pararmos um pouco, e sairmos um pouco do automático, e pensarmos: poxa vida, será que eu tenho expressado os afetos a estas pessoas tão importantes que fazem parte da minha vida? Poxa vida, será que eu tenho me dedicado a orar por essas pessoas? Poxa vida, será que eu tenho me presentificado? Porque o tempo passa. Tiago disse: o que é a vida senão um vapor que sobe e logo desaparece? Será que eu tenho me presentificado? Valorizado cada momento? Aproveitado por ter pessoas queridas perto? Por ter o privilégio, aqueles que têm de ter pais vivos ainda hoje? Será que eu tenho olhado por texto sagrado e entendido que talvez uma das maiores heranças que nós podemos deixar para aqueles que nós amamos é a fé? Conversava ainda há pouco com a querida irmã, a irmã Marise, e nós conversávamos sobre uma sobrinha dela, querida, passando por um processo muito difícil, uma doença difícil, e ela tem orado pela sobrinha, tem acompanhado a sobrinha, nós temos orado por ela, nós temos clamado a cura da parte do Senhor. Mas o que eu acho bonito, toda vez que eu falo com a irmã Marisa, é que ela diz: olha, pastor Carlos, eu estou bem juntinho da minha sobrinha, não estou dizendo o nome por respeito a ela, mas eu estou bem juntinho da minha sobrinha, tentando demonstrar a fé de Cristo Jesus, dando amor, tentando dar estímulo, tentando estar perto quando ela está fragilizada. A irmã, de certa forma, está apresentando a fé como herança. E eu creio
que esta jovem moça está sendo impactada pelo amor de Cristo Jesus. Amados irmãos, é preciso parar um pouco e refletir, sair do automático e entender: será que no âmbito familiar eu tenho sido uma engrenagem que procura abençoar as pessoas que eu amo? Ou, ao viver família, eu sou alguém que pensa apenas em mim mesmo? Porque quem pensa apenas em si não se alegra com o crescimento do outro. Quem pensa apenas em si dificulta o crescimento e o prazer e o gozo do outro, a superação do outro. Mas é preciso parar e pensar: será que eu não sou uma engrenagem? Ou se não sou, eu devo ser essa engrenagem, para permitir que na minha família haja um espaço de crescimento, de desenvolvimento, de alegria, que seja eu alguém a apoiar o crescimento do meu irmão, dos meus pais, do meu cônjuge, enfim. Amados irmãos, são exemplos que o apóstolo Paulo deu, e eu trago essa ideia de exemplo, porque é algo para nos ajudar à reflexão e para nos ajudar à aplicação. Porque família é prática. A teoria é linda, mas Deus nos chama à prática. Que Deus nos permita aplicar esses exemplos, que o Senhor nos ajude a vivenciar esses exemplos no seio da nossa família. E eu tenho certeza absoluta, à medida que abraçamos esses exemplos e outros do texto sagrado, de certa forma nós abençoaremos os nossos familiares, os nossos queridos, e de certa forma nós seremos instrumentos de Deus para talvez uma mudança muito profunda na cultura da nossa família, nas dinâmicas familiares. Que Deus nos abençoe. A família é uma bênção da parte de Deus, que todos nós possamos aplicar então esses exemplos em nossas queridas famílias. Quero orar agora pelas famílias, interceder ao Senhor pela sua família. Se você estiver com alguém da sua família aqui no templo ou acompanhando pela internet, por favor, segure a mão do seu familiar ou abrace o seu familiar como um símbolo da importância que ele tem para você. Eu gostaria que você fizesse isso, é um símbolo. Mas eu sei que tem algumas pessoas que estão aqui sozinhas, mas que têm as suas famílias. E eu gostaria que você mentalizasse os seus familiares. E que você pudesse orar agora pelos seus familiares. É certo que cada pessoa que aqui está representa uma família que tem problemas e que tem virtudes. Oremos pela nossa família real. Talvez na sua mente, na sua subjetividade, esteja ressaltado mais os problemas do que as virtudes. Eu quero estimulá-la pela fé a orar pela sua família, porque Deus tem algo muito especial para ela, e o nosso Deus pode agir na sua família num processo de restauração. Nós vamos orar agora ao Senhor. Oremos. Ó Deus amado, Pai querido, Senhor, eu te dou graças, Senhor, pela tua misericórdia e pelo teu amor. Nós te damos graças, Pai, porque nós nos aproximamos de ti, Senhor, e temos as nossas histórias, temos as nossas dificuldades, temos as nossas querelas familiares, mas nós cremos que o Senhor tem algo muito especial para as nossas famílias. Nós cremos no renovo da parte do Senhor. Nós cremos na cura da parte do Senhor. E nós cremos que o Senhor pode tocar em nossas vidas e nos ajudar a mudar ou abraçar outros exemplos ou exemplos da tua palavra, Senhor. Portanto, Senhor, nos aproximamos, clamando primeiro por nós. Quebranta o nosso coração. Age na nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a ser aquele que transmite paz à nossa família, na nossa casa. Ó Deus, opera sobre o nosso coração.
Tem coisas, Senhor, que dificultam a nossa ação. Ó Senhor, que o Senhor possa curar, Senhor, nossos traumas, nossas dificuldades, nossos problemas, para que nós possamos viver família, Senhor. Que o Senhor nos ajude a perdoar, Pai. Que o Senhor nos dê a coragem para pedir perdão, Senhor. Que o Senhor nos ajude a compreender a dimensão da beleza que é viver em família debaixo da Tua graça. Mas nós também, Senhor, pedimos pelos nossos familiares, e muitos dos Teus queridos irmãos estão de mãos dadas, e alguns estão orando à distância pelo seu familiar. Ó Senhor, derrama da Tua graça sobre cada um dos nossos familiares, que o Senhor possa operar na vida deles, que o Senhor possa abençoá-los, que eles possam ter experiências contigo, Pai, lindas, profundas, e que todos nós, junto com os nossos familiares, possamos lutar pela unidade da família, possamos clamar pelas Tuas intervenções e possamos procurar ter uma vida familiar cheia da Tua graça, que não será perfeita, Senhor, mas será cheia da Tua graça. Ó Deus querido, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui em família, família como igreja. Mas eu quero, Senhor, como Teu filho, clamar as Tuas bênçãos para cada família aqui individualmente. Abençoa-nos a todos, porque nós queremos vivenciar o melhor do Senhor nas nossas famílias. No nome santo de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.